Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo. Hoje temos um estudo maravilhoso, vamos dar continuidade a essa série de estudos que se chama Cronologia dos Evangelhos, tá bom? Capítulo anterior, a gente viu um dos milagres mais maravilhosos de Jesus, que foi caminhar sobre as águas, e tivemos aí o agir do Espírito Santo nessa pregação, né? Aprendemos muito sobre essa passagem e hoje não fica menos, meu querido. Cada capítulo, cada pregação sobre os evangelhos é uma coisa assim extraordinária. Eu te exorto a inscrever-te aqui no canal, a dar like, hein, para que o YouTube entenda que é um tema que deve ser compartilhado, que deve ser oferecido a outras pessoas e além de te inscrever, compartilha esta mensagem em todos os grupos da família, nos grupos que você tiver no WhatsApp, para que as pessoas cheguem ao Evangelho e você seja um canal de bênção do Senhor, tá bom? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e estou aqui todos os domingos para te trazer a palavra do Senhor e ir destrinchando estes evangelhos para aprender mais sobre eles e colocá-los em prática nos dias de hoje. Hoje vamos a estudar o evangelho escrito por João, e vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 6, a partir do versículo de número 25. E a palavra de Deus diz assim: Quando encontraram de outro lado do mar, perguntaram-lhe, e depois de andar sobre as águas, a gente observou que a tempestade acalmou e Jesus entrou no barco e eles chegaram no outro lado, do mar da Galileia, Cafarnaum. E quando já estavam aí descendo do barco e estavam se reunindo pessoas, porque Jesus sempre estava seguido por muitas pessoas, uma turma de judeus que estava procurando a Jesus se apresentou ante ele. Por isso que começa desse jeito. Quando o encontraram, ou seja, Jesus, do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Glória a Deus, Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta. Escutem, queridos: crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: Que sinal miraculoso mostrará para que o vejamos e creiamos em ti? Olha que coisa. Vou te falar, meus queridos. Eles estavam procurando Jesus porque estavam com fome. E não fome espiritual, estavam com fome. Eles estiveram lá e comeram dos pães e dos peixes. Jesus fez um milagre maravilhoso, multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou mais de 5.000 pessoas. Aí depois Jesus sai e eles começam a procurá-lo para quê? Quando eles perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Que temos hoje? Que estavam querendo dizer que temos para hoje? Qual é o alimento que de hoje? O que o Senhor nos vai dar hoje de comer? Aí Jesus fala que ele tem que crer naquele que Deus enviou, que é ele. Ele perguntaram: Que sinal miraculoso você vai fazer para a gente acreditar em ti? Eles não viram a questão dos pães. Mas a incredulidade, meus queridos, a falta de fé é terrível nas pessoas, Então eles perguntaram: Que sinal miraculoso mostrará o Senhor, para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Perguntaram. Os nossos antepassados comeram o maná do deserto
como está escrito, e ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Ainda eles estavam querendo comer pão, né? Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Glória a Deus. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Tudo que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Olha que promessa essa, queridos. Olha, vou ler de novo. Tudo o que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Então, meu querido, vou fazer uma pausa aqui para te falar. Você que se sente indigno, você que acha que pecou tanto que nem Jesus tem condição de te perdoar, agarra-te essa palavra aqui. Porque Jesus, ele promete: e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Vai até Jesus, ele não vai te rejeitar, ele vai te transformar. Você vai ser um renovo, querido. Aproveita hoje que está escutando esta palavra, tá bom? Continuamos. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Isso te explica. Olha qual é a vontade de Deus. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que tudo que olhar para o Filho, tudo que olhar para o Filho, tudo aquele que olhar para o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória ao Senhor Jesus. Com isso, os judeus começaram a criticar, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Eles começaram a criticar Jesus porque ele falou isso. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me fazer críticas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. Não está falando, está escrito nos pergaminhos dos profetas. Hoje é o Antigo Testamento, parte dele. Todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem bem a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu ao Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Glória ao Senhor. Eu sou o pão da vida, continua. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. O maná não se compara a Jesus. Aliás, o maná era uma cristofania. O maná era uma representação de Cristo que alimenta, do pão, do verdadeiro pão do céu, que é Jesus. Só que o maná não podia dar vida eterna. Todos os que comeram do maná morreram em algum momento. Tá bom? Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer.
Glória a Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Olha, o pessoal estava no material, querido, né? Já que já tinha que comer a carne de Jesus, já está falando de verdades espirituais. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Tudo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Tudo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Glória a Deus, meus queridos. Então, queridos, aqui tem verdades espirituais maravilhosas. Jesus, ele havia multiplicado pães e a multidão o procura a fim de ter mais comida de graça. Quando perguntam a Jesus: quando chegaste aqui? Queriam dizer: perdemos mais pães multiplicados? Perdemos alguma comida nova? Qual é a boa dessa hora que perdemos? A satisfação deles não dizia respeito a Jesus, aos seus ensinos, e nem mesmo por observar o sobrenatural, mas apenas aquilo que satisfazia suas necessidades mais imediatas. O sermão aqui exposto, lido, que está na palavra de Deus, divide-se em 3 partes, e a cada uma delas segue-se uma reação da multidão. Primeira parte: Jesus se revela como o pão da vida. Essa é uma clara afirmação de que é o verdadeiro Filho de Deus. O pão de Deus é uma pessoa do céu e dá vida não apenas aos judeus, como fez Moisés, que o maná foi só para os hebreus, os judeus, mas a todo o mundo. O pão do céu que Jesus, querido, ele alimenta o mundo inteiro. A forma de receber esse pão é vir até o Senhor e pegá-lo. E esse pão da vida, não apenas hoje, mas também vida futura na ressurreição. Os judeus negaram a divindade de Cristo. Eles disseram que José era seu pai e não Deus. Segunda parte do sermão: Jesus revela o processo da salvação. Está bem claro aqui. O pecador perdido, queridos, ele não busca a Deus. Não busca a Deus. Olha o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 3, entre os versos 10 e 12. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. A palavra de Deus é bem clara. No entanto, queridos, a salvação inicia-se em Deus.
como o Senhor traz pessoas a Cristo? Ele usa o quê? A palavra. Olha o que está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, entre os versículos 13 e 14. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Senhor, meus queridos. Comer o pão terreno sustenta a vida por um tempo, mas no fim a pessoa morre. Receber o pão espiritual, que é Jesus, dá vida eterna. Cristo deixa claro que dará sua carne pela vida do mundo. Os judeus discutiram a respeito disso, pois era contrário à lei judaica comer carne humana. Contra todas as leis. Eles confundiram o físico com o espiritual. Infelizmente. E a terceira parte do sermão, Jesus revela o poder da salvação. O que Jesus quer dizer com comer sua carne e beber seu sangue? Ele não fala no sentido literal. O Espírito é o que vivifica. A pessoa, ao receber a palavra como é ensinada pelo Espírito, come a carne de Cristo e bebe seu sangue, entendeu? Participa de Cristo e o recebe. Jesus é a palavra viva. Olha o que está escrito no livro de João, capítulo 1, entre os versos 1 e 4. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Glória a Deus. E a palavra viva, que é Jesus, que estava no princípio, que por meio dele se fizeram todas as coisas, se fez carne. Por quê? Por nós. Então, Jesus é a palavra viva e a Bíblia é a palavra escrita. Agora vamos ver como a palavra viva, que é Jesus, e a palavra escrita, que é a Bíblia, tem várias características. Primeiro, os dois são santos. E te vou demonstrar isso na palavra de Deus. No livro de Lucas, capítulo 1, verso 35, está escrito: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, o anjo falando a Maria, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, está escrito: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. A palavra escrita, que é a Bíblia, ela é santa e é capaz de tornar sábio para a salvação das pessoas. Os dois são verdade, tanto Jesus como a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6.
Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 17:17. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, os dois são verdade. Mas os dois são luz. João 8:12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Salmos 119, versos 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Glória a Deus, hein? Ambos são luz, mas os dois são vida. João 5:21. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer dá-la. Glória a Deus. Salmo 119, versos 93. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, da tua palavra, pois é por meio deles, por meio da palavra, que preservas a minha vida. Glória a Deus. Os dois dão um novo nascimento. Os dois dão um novo nascimento. Olha, 1 João 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. 1 Pedro 1:23. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Os dois são eternos. Apocalipse 4:10. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo o sempre. Eternidade. 1 Pedro 1:23 também fala sobre a eternidade da palavra. Pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Eternidade. Os dois são o poder de Deus. 1 Coríntios 1:24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Romanos 1:16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então, meus queridos, você recebe Jesus Cristo quando recebe a palavra no coração. Nós comemos a carne dele ao participar da palavra do Senhor. Entender? Quando comemos ou bebemos algo, depois que o alimento ou líquido entra no organismo, não conseguimos mais diferenciá-lo de nós. Devemos ter uma identificação tão forte com Jesus, a fim de que não seja mais possível separar onde termina a minha vida e onde começa a dele. A nossa carne está perdida, meus queridos, e corrompida para sempre maculada pelo sangue de Adão. Mas se nós identificamos com Cristo, crendo nele e no seu Evangelho de todo o coração, nós passamos a viver uma vida que
própria vida de Cristo. E por mais que a carne se corrompa a cada dia, nosso espírito se renova a cada dia com o Espírito de Cristo. Não é uma vida que se viva de fora para dentro, mas é uma vida que brota de dentro para fora. Jesus não trouxe uma religião, um livro de regras de como viver. Ele prometeu simplesmente uma nova vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, Jesus falou. Isso foi um golpe muito forte nos discípulos que esperavam dele respostas prontas e regras que se assemelhassem ao que eles conheciam como religião. Eles queriam viver regras. Mas a proposta de Jesus não se equiparava a nada, muito menos ao judaísmo, pois não dizia respeito a um reino que se podia ver, mas a um reino que se estabeleceria nos corações e, acima de tudo, em nossas consciências. Mas as pessoas ficaram ofendidas com essa doutrina e não caminhariam mais com Cristo. E aqui vemos que a palavra de Deus, ao revelar a pessoa de Cristo, separa o verdadeiro do falso. A multidão rejeitou o pão da vida para a alma, pois queriam o pão para o corpo. Glória a Deus, meus queridos. O que aqui vemos e aprendimos hoje foi maravilhoso. E vemos como as pessoas, hoje em dia, muitos procuram a Jesus para benefício pessoal. Todos procuram, eles estavam procurando pelo milagre do pão, né? Eles queriam comer pão. Mas Jesus falou: eu sou o pão da vida, eu sou. Vocês têm que vir a mim, porque a partir de mim eu vou ser que vou dar a vida pelo mundo. E aquele que crê em mim vai ter vida eterna. Aquele que crer em mim vai ser nova criatura. Não lutem, não trabalhem pela comida que perece, trabalhem pela comida que fica para a vida eterna. Mas eles não eram nada espirituais. Eles estavam procurando satisfazer as suas necessidades. Mesmo assim, Jesus falou que ele era o pão da vida, ele era o pão que descia do céu, e que a vontade de Deus era que as pessoas acreditassem nele para que fossem ressuscitados no final. E eles falaram então: e que você vai fazer para demonstrar que você é isso? Meus queridos, eles haviam enxergado tantos milagres e ainda falavam: ainda que você queria? Parece que eles queriam que Jesus colocasse um prato de comida na hora na frente de cada um. Gente, que coisa mais grande, hein? Palhaçada. Como hoje as pessoas procuram Jesus muitas vezes por benefício pessoal. E isso, Deus não se agrada disso, né? Então, hoje é o momento de aceitar aquele que Deus enviou como o pão que vai alimentar a tua alma. E ele falou que todo aquele que Deus mandar para ele e reconhecê-lo como o único e suficiente Senhor e Salvador e ir até ele como está no momento, você não tem que ficar bonzinho para ir até Jesus, não. Ele te quer mal assim mesmo como você está. Ele vai te transformar. Ele falou que nunca vai te rejeitar. Então, o mundo pode ser que te afaste totalmente dele. Pode ser que as pessoas te vejam e fujam de você. Por quê? Porque você não presta como ninguém presta. A palavra de Deus está falando. Ninguém é bom, meus queridos. Ninguém é bom. Aquele que se acha bom
vai servir lá no inferno. Ninguém é bom. Então todos nós precisamos de um Salvador que nos defenda ante a presença de Deus. Porque se você peca, você acha que você vai estar na presença de Deus pelos seus méritos? Quem te coloca lá é Jesus, é a cruz. A cruz é a ponte que une o abismo que separa você de Deus. Essa foi a vontade de Deus. Mandar Jesus, que é o pão da vida, que estava no princípio, que se desvestiu de toda a honra, toda a glória, todo o poder que ele tinha no céu, e se fez carne por nós. Para quê? Para dar a sua vida, para ser o cordeiro, para ser o sacrifício perfeito de Deus, para que no momento em que eu, pecador, sinta a necessidade de um Salvador, olhe para a cruz e fale: Senhor Jesus, eu sou pecador, eu me arrependo do que eu sou. Eu te aceito como o único Senhor e Salvador, eu aceito o teu sacrifício na cruz como a fonte da minha salvação. E eu quero que a partir de hoje o Senhor transforme a minha vida. Eu quero comer de tua carne, eu quero comer de teu pão, eu quero beber de teu sangue, para a partir de hoje eu não viva mais como eu sou, senão que eu viva como o Senhor é. Então, gostaram do estudo, meus queridos? Esse é o momento. Encaminhe esta mensagem para aquele que hoje está precisando entregar a sua vida para Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por mais um dia em que a Tua Palavra, ela entra em nossos corações e nos transforma e nos emociona, porque a Tua Palavra é a luz, Tua Palavra é verdade, porque a Tua Palavra é santa, porque a Tua Palavra é eterna, porque a Tua Palavra, Senhor, ela dá novo nascimento, porque sem a Tua Palavra a gente não iria procurar a Cristo, porque a Tua Palavra é magnífica. Em nome de Jesus, Pai, entra na vida desse irmão e dessa irmã que nos está ouvindo hoje, nos está escutando. Transforma essa vida, Senhor. Afasta toda corrente, afasta toda opressão vindo de parte do inferno na vida deles, para que eles comam da Tua carne e bebam de Teu sangue, para que a comunhão com Cristo seja tal que venha render frutos de vida eterna e eles possam transmitir para todos aqueles que precisam também da Tua refeição como pão da vida. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, gostaram do estudo? Eu desejoso que chegue o próximo domingo para trazer mais ainda dos Evangelhos do Senhor Jesus. Até o próximo estudo, que a paz do Senhor Jesus seja com você e a sua família.